Olhando para o turismo, né? Como é que tá o tema aí? Um dos elos mais importantes da cadeia produtiva do turismo. Opa, vamos lá, boa tarde pessoal. A gente está aqui só fixando aqui o tema, pronto. Boa tarde, sejam bem-vindos. Mais uma live nossa aqui. Dessa vez a gente está aqui em dose dupla, né? Eu e a Thaís, né, Thay? Porque o nosso convidado é de peso, né? Então, assim, tem que ter duas pessoas para para conversar com o Carlos Martins, né? Que é um fera. Mas, pessoal, é um prazer estar novamente aqui. E aí, eu e a Thaís, a gente vai conversar junto com o Carlos Martins. A gente tem um assunto muito bacana que é o artesanato como o elo mais importante, um dos elos mais importantes para o turismo, né? A gente vai falar de artesanato do Maranhão, artesanato de um modo geral. O artesanato ele entrou nas nossas vidas, né, Thay, como uma grande oportunidade, né? A gente tem hoje temos uma empresa chamada Coisa da Floresta, né? E isso nasceu de uma oportunidade. E aí era uma peça de decoração que eu, minha sócia, a gente montou nessas vitrines. E aí a gente começou a perceber que tinha muito interesse do passageiro de comprar um artesanato quando ele estava em viagem, para levar de recordação, para dar de brinde. E aí que nasceu o projeto Coisa da Floresta, né? A empresa ela é um negócio nosso hoje. A gente já criou vários formatos para a loja, né? E aí eu vou deixar a Thaís que está à frente do projeto, né? À frente desse negócio, para explicar um pouquinho qual é o conceito da Coisa da Floresta, para já já a gente chamar o Carlos Martins. Vamos lá, Thaís. Boa tarde, eu sou Thaís, né, da Coisa da Floresta. O Adriano já falou um pouco como é que surgiu a Coisa da Floresta, a relação Coisa da Floresta e Mundo Gicos. E agora eu vou falar um pouquinho do que é a Coisa da Floresta na prática. Ela, quando surge, ela surge com essa proposta de oferecer ao turista muito mais do que um simples produto. Então, quando todos os itens que tem na nossa loja são itens que carregam consigo valores culturais e identidade regional. E para ter certeza de que o produto vai vir com essa característica, tem todo um trabalho por detrás que a gente faz. Esse trabalho ele se inicia desde a seleção do artesão, que é o nosso fornecedor, Isso. passa pela avaliação do produto e vai finalizar quando chega na mão dos clientes, né? Que é o turista, que é o nosso cliente final. Esse processo de seleção do artesão, quando a gente está fazendo, que a gente vai conhecer o artesão, a gente procura saber um pouco da história dele. Sabendo da história, a gente aproveita para conhecer o processo de produção, como é que ele produz, avalia o produto final, só aí que ele vai chegar nas nossas prateleiras. Para comercialização. Exato. E nesse processo todo, desde a pesquisa do artesão até o produto chegar lá, a gente acaba também gerando
o valor do nosso artesão regional. A gente Isso. acaba valorizando o trabalho dele, que é uma proposta também da Coisas da Floresta. Ela surge com esse intuito de valorizar os nossos artesãos. E nesse processo também, todo cliente que entra nas nossas lojas, a gente já tem um atendimento de forma a esclarecer a história daquele produto. Não só a história da produção, mas a história, como é que ele se encaixa, o contexto em que ele se encaixa na nossa cultura, a identidade regional que ele carrega, para que o turista ele vá sabendo a importância que aquele objeto tem, o valor que ele tem, na verdade, né? E nesse papel, né, em todo esse processo, a gente também garante a nossa posição como representante do artesanato regional. Isso. A nossa ideia é sempre valorizar o que é local, tanto que nas lojas da Coisa da Floresta, a gente tem 2 lojas, né? Uma no Hotel Luzeiros e uma no Hotel Blue Tree. As lojas iniciais a gente tem projeto para avançar, né? Se Deus quiser. E a gente valoriza realmente o artesanato local. Então a gente só tem produto que é do Maranhão nessas lojas que estão hoje em São Luís, por exemplo. Então a gente realmente tem esse carinho e esse tratamento especial com o artesão que é fruto do nosso trabalho hoje na Coisa da Floresta. Mas tá, eu acho que agora vamos chamar o nosso convidado, né? O Carlos Martins. Estou muito feliz de ter ele aqui conosco. Vou chamar ele aqui, tá? Só um minutinho para aqui conosco nosso papo maravilhoso que vai ser hoje. Pronto, tá entrando o Carlos. Opa! Boa tarde. E aí, meu jovem? Boa tarde. Como é que tá, Carlos? Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Apesar de eu gostar mais dos bastidores da produção, né? Mas quando se fala de artesanato, vale tudo, vale qualquer sacrifício, né? E para mim é realmente um sacrifício. Mas quando se fala de artesanato, eu acho que todo mundo tem que vestir a camisa mesmo, tem mais que colocar a cara no vídeo e dizer, olha, vamos fazer um trabalho bonito, que o Maranhão merece tudo isso. Show. Carlos, muito obrigado por esse convite. Fiquei muito feliz. Além de todo a admiração profissional que eu tenho, você é um amigo querido que o turismo me deu. Obrigado. Então a gente vai, Carlos, eu queria contar essa história pra gente. Não só do artesanato, né? Mas do próprio Carlos Martins, profissional de turismo. Muita gente te conhece aí, você está militando no turismo do Maranhão. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história. Depois, como que tu entrou no artesanato? Ok, a minha história é uma história simples, mas que é revestida de uma consciência de que eu posso fazer pelo meu Estado. Eu acho que o meu trabalho como servidor público estadual foi opção mesmo, gosto do que faço e sou envolvido com o meu trabalho. E estou há 40 anos como servidor público, desses 40, 32 no turismo, e para mim o turismo é um exercício de cidadania, é uma oportunidade que eu tenho de mexer com uma área que envolve um exercício de cidadania, de trabalho pela qualidade de vida do povo maranhense. Legal. Porque a gente mexe com várias áreas, a gente mexe com entretenimento, com cultura, mexe com saúde, com educação, com acessos. Então, turismo é muito mais do que um setor. Turismo, no meu pequeno entendimento, ele é um plano de governo. Ele é um plano de governo que deve ser colocado em prática para que o nosso povo tenha renda, tenha possibilidade de emprego, de melhoria de qualidade de vida, enfim, que é o sonho de todo brasileiro. Então, a minha atividade como servidor público no turismo é de muita empolgação. Eu vejo com satisfação o Maranhão cada dia mais crescendo. Eu venho de 32 anos atrás, onde nós tínhamos um turismo, em termos de Brasil, que se falava só de realizar eventos. Carnaval, São João, receber uma autoridade. E hoje a gente tem a atividade
profissional, a atividade que gera renda, a atividade que acaba fazendo com que os municípios estão trabalhando em busca de colocar a atividade como uma fonte de desenvolvimento. Então, assim, eu vejo um avanço significativo. Cada vez mais, quando a gente se dirige para os nossos polos e começa a descobrir belezas fantásticas, e essas belezas deixando de ser só um atrativo para ser realmente um produto, quando chega ali a estrutura, quando chega a atividade, quando nascem agências dentro do município, quando a população começa a querer ser um guia e vai estudar e vai trabalhar. Então, assim, turismo é uma atividade empolgante. E eu, graças a Deus, nesses últimos anos, fui deslocado para o artesanato, que é uma atividade apaixonante. Legal. Eu descobri no artesanato, eu vou confessar para todo mundo, que de tudo que já fiz no turismo, os 2 anos como coordenador lá no PAB, na coordenação do PAB, junto com a Viviane anteriormente, eu descobri o tanto que é fantástico trabalhar com o artesanato, porque você está trabalhando com gente que produz, com artista, com pessoas que têm um valor fantástico de trabalho e que precisa de orientação, né? Precisa muito de orientação. E esse trabalho que a Thaís colocou aí é o que o PAB almeja. Eu, além de trabalhar pelo governo do Estado, eu estou representando o Programa do Artesanato Brasileiro, que é um programa nacional. Legal. E que, graças a Deus, tem feito com que o artesanato ganhe notoriedade, ganhe uma atividade mais profissional, né? E a gente vê que o mercado está se organizando em busca de que essa atividade gere renda mesmo para os nossos artistas, para os nossos artesãos, para aquela comunidade que vive lá no interior e que produz e que sustenta a família, né? Para que ele possa ganhar qualidade, para que ele ascenda numa questão mais profissional e tenha mais renda. É um trabalho apaixonante. Eu acho que todo mundo deveria trabalhar no artesanato. Legal, que bom. Legal, Carlos, o pessoal está falando retorno no áudio. Vê se o teu áudio não está muito alto. Tentar corrigir. Porque foi depois que você entrou. Tá, eu estou tentando. Baixei um pouco. Melhorou? Tá. Acho que tá. Ok, estava muito alto, então. Então é isso. E assim, a Secretaria de Turismo, aí, o secretário Catulé Júnior, ele tem colocado para a gente essa vertente de que o artesanato é uma representação muito grande de uma viagem feliz. O nosso pensamento bate muito forte naquilo. A melhor do Carlos deu uma oscilada. Oi, não tá... Voltou? Voltou. Então, a orientação do secretário Catulé Júnior para nós a palavra de ordem é o artesanato como produção associada ao turismo. Isso quer dizer que o nosso artesanato ele deve ser a melhor representação concreta de uma viagem feliz. Qual é o objetivo do turista? Realizar sonhos. E qual é a melhor representação de um sonho realizado? Uma lembrança que ele leva desse sonho que ele realizou. E qual é a melhor lembrança? Quem representa melhor? O artesanato. Então, é essa a vertente que a Secretaria de Turismo está trabalhando e está alcançando isso. Nós podemos dizer com maior felicidade que agora mesmo, nesse período de pandemia, que nós, preocupados com nossos artesãos, abrimos um edital para comprar peças artesanais, que são brindes artesanais, que em vez de darmos camisetas, bonés, canetas, vamos dar artesanato
para os nossos visitantes nas feiras, Que legal. para aqueles que vêm aqui. E agora quem vai representar o turismo do Maranhão é o nosso artesanato. E isso aí nos deixa muito felizes, empolgados. Os nossos artesãos participaram com muita força, estão trabalhando, estão produzindo, e nós estamos agora envolvendo não só a capital, estamos envolvendo os polos diversos. Temos 2 índios que entraram no edital e fizeram pulseiras belíssimas que representam muito bacana, bem cara. o que os índios fazem em artesanato. Pessoal de Imperatriz com couro, pessoal de Barreirinha com a palha do Buriti, Santo Amaro vai entrar com biojoias de coco babaçu, coisas Legal. muito bem feitas. E São Luís com a diversidade da azulejaria, da cerâmica vitrificada, do bordado de aplicação do Bumba Meu Boi. Então, assim, nós estamos realizados e ainda é pouco. Tem mais coisas aí para frente que vai vir. O nosso projeto é caminhar sempre para frente. Que bacana. E Carlos, eu lembro que quando a gente conversou lá atrás, né, logo quando tu entraste com artesanato, né, começou aquele trabalho, a gente foi conversar lá no CEPRAM. Eu lembro que tu me falaste assim, Adriano, eu descobri uma nova missão na minha vida. Né? Sim. Isso me marcou muito, né? Falei, cara, que fantástico, né? E assim, eu vi ali no teu olhar o quanto tu te apaixonaste pela área, né? Um cara que já está no turismo do Maranhão, contribuindo há muitos anos, fazendo um trabalho fantástico que fizeste à frente da Secretaria, por muitos anos, né? Nas feiras, nos eventos, com os operadores, com as agências locais. E aí tu entrou no artesanato, assim, eu percebi pela sua fala que foi um presente, né? Que tu ganhaste, né? E que tu nem imaginava, né, Carlos? Então, é verdade. Apesar de que a gente no turismo sempre teve uma relação com o CEPRAMA. Eu preciso declarar que o CEPRAMA, para mim, é o paraíso que eu encontrei. E tenho ali um grupo de trabalho fantástico. Estou trabalhando com o Domingos Júnior, que é o diretor do CEPRAMA, que é um parceiro que tem colocado para frente o CEPRAMA. Nós estamos com muita vontade. O nosso projeto é que o CEPRAMA volte a ter aquele brilho que sempre teve e que as agências de viagem mandem turista para lá, porque lá é que se encontra a diversidade do artesanato maranhense, com qualidade, né, com força. Temos uma equipe envolvida, apaixonada, tem a Glória Fontinelli, que também é eu a chamo de jurássica do artesanato, que dá curadoria lá no pessoal. É todo mundo muito envolvido, é um mundo apaixonante o artesanato, e assim, a equipe toda se concentra numa paixão. Acho que o secretário Catulelli não resiste ao ver tanta gente apaixonada, né? E cobrando dele, e ele responde, então vão lá, vocês querem, vão lá, e ele sempre está apoiando a gente, incentivando a gente, né? Eu acho que é fruto dessa paixão que você viu. Agora, quanto à paixão, meu amigo, nessa vida, se você não se apaixona pelas coisas que faz, não faz. Que maravilha, isso mesmo, cara. Pô, Carlos, que legal, que bom ouvir isso. E assim, a gente vê, Carlos, que tem muitos desafios, né? Em relação ao artesanato. Um dos desafios que eu percebi quando a gente começou a pesquisar sobre artesanato, começando com o negócio, foi quando eu estive ali no Centro Histórico, ali na Rua Portugal. Os artesanatos locais, eu vi que tem uma mistura muito grande do que é do Maranhão e do que vem de fora, né? E eu sei que tu fizeste um levantamento, né, a nível de estado inteiro, e tu acabou comentando agora um pouco sobre isso, sobre a quantidade e a diversidade desse artesanato do Maranhão, né? Queria que tu comentasse um pouquinho pra gente desse trabalho que tu fez, esse levantamento, e falasse um pouquinho também desses artesanatos que dessa diversidade que tu encontrou aqui no estado. Ok, para me falar de tudo isso, eu preciso dizer que a gente tem as orientações do Programa do Artesanato Brasileiro, inclusive dizer para vocês que o meu amigo Fabrício Magalhães, que é o coordenador nacional do PAB, está aqui acompanhando nessa live, está acompanhando, eu mandei para ele, e dizer para vocês que o PAB tem sido o grande parceiro para o Maranhão, porque tem orientado, tem
tem mostrado para a gente, dando a oportunidade de mostrar o nosso trabalho lá fora e nos cobrado também e divulgado o que a gente faz. O programa ele apresenta a base conceitual do artesanato brasileiro. Ele começa bem aí a dizer que nós precisamos conhecer quem é artesão. Então, nosso trabalho começa com o cadastramento dos artesãos. E isso é coordenado pelo PAB. Então, nós encontramos, eu entrei em julho de 2019, nós tínhamos, na época, 800 e pouco artesãos, ainda com alguns trabalhadores manuais. E hoje nós chegamos à casa de 1.600. Em 6 meses, nós duplicamos o número. Por quê? Porque nós avançamos ao município. A ordem do governo, do governador Flávio Dino, para a secretaria é não deixar ficar a nossa atividade aqui em São Luís, mas avançar para os municípios, porque há uma diversidade grande nos municípios. Então, nós já mapeamos muitos municípios da região sul, tivemos surpresas fantásticas, descobrimos cuteleiros, não é? Pessoal que trabalha com cutelaria, coisa que não sabíamos que existia. O amigo Beto Keuner, lá em Imperatriz, que é o nosso superintendente, e que representa o nosso artesanato, descobriu cuteleiros fazendo trabalho bom e competitivo. Legal. Então, nós estamos organizando tudo isso para entrar com mais força no mercado nacional. Aí também o pessoal que trabalha com couro. Aí você me pergunta, a diversidade grande que tu tem. Nesse pouco tempo, a gente descobriu, por exemplo, uma atividade que estava praticamente extinta aqui. Nós estamos trabalhando com um pessoal que está fazendo santos, os santeiros famosos que tinham aqui no Maranhão e que foram se acabando. E nós, agora, nessas andanças pelos municípios, nós descobrimos um e estamos trabalhando para que ele repasse o saber dele e a gente possa voltar, porque a produção de santos no Maranhão é muito grande, foi muito grande. Sim, foi e muito hoje grande, se perde. foi muito grande. Mas o que nós estamos descobrindo? Que o artesanato é a fonte de renda de muita gente no interior. Descobrimos que as mulheres elas estão sustentando a família com artesanato. E isso foi o que nós descobrimos ao fazermos as nossas indagações, os nossos cadastramentos. Tem muita gente fazendo artesanato como sua fonte de renda. E aí quem está à frente? As mulheres. Elas como geradoras de renda. Então, isso é um dado importante que a gente repassa para o governo e o governo começa a perceber a atividade para fortalecer a oferta de trabalho e renda, com outros programas juntos, para que nós possamos ter a tão famosa qualidade de vida esperada. E aí nós estamos mapeando os polos, indo a municípios que não estão nos polos, não é? Porque não é só... Tem municípios que não estão como polo turístico, mas eles têm trabalhos fantásticos, como o São Mateus. E o bacana de tudo, meus amigos, é que nesses poucos 6 meses, nós já conseguimos ter 2 municípios implantando centro de produção artesanal nesses municípios, como o São Mateus, que vai inaugurar agora. Então, isso é o positivo, é o que a gente quer, a valorização do artesão. E essa diversidade toda tão falada, ela vai nas tipologias diversas, que não são só, não posso dizer que é só palha de buriti, que é só o azulejo. Nós temos a cerâmica vitrificada, linda, com a técnica da corda seca, que é um exemplo aqui, a azulejaria fantástica que nós temos. Nós estamos agora no Seprama com uma pessoa trabalhando com pirogravura, fantástico o trabalho dele. O trabalho de reciclagem e reutilização, também de uma forma, as biojoias de sementes, que é muito bem trabalhado em todo o estado. Então, assim, esse mapeamento, o secretário Catulé pediu para nós o projeto e nós dividimos assim: cadastramento, mapeamento, qualificação
para chegarmos à comercialização. Esses são os nossos 4 pilares. Lógico que a comercialização ela está sendo trabalhada paulatinamente as nossas atividades, mas ela vai ter uma ênfase melhor quando nós tivermos um mapeamento pronto para qualificarmos realmente, que é darmos uma curadoria para os nossos artesãos, para que melhorem os seus produtos. Esse trabalho que vocês fazem, a gente já executa, mas precisa avançar mais. Mas a atividade ela precisa ir a mares mais profundos. E, para isso, eu preciso saber o que eu tenho no Maranhão, quem é que faz, onde está, para que eu vá atrás e ofereça cursos, e cursos que qualifiquem e que sejam realmente cursos adequados à produção de cada município, à produção daquele artesão. Aí, então, depois de um produto bem burilado, bem qualificado, a gente possa colocar na vitrine nacional e internacional, que a vitrine nacional também se organiza desse jeito. Não adianta ficar preso dizendo que vamos para a feira e vamos vender. Não, o Brasil inteiro é um celeiro de artesanato. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente leva, com o que a gente produz, como é que está, para poder ganhar mercado. E é esse o nosso objetivo. E nós vamos chegar lá, contando com gente com essas iniciativas. Com certeza, conte com a gente, viu? É isso. E assim, agora mesmo, está conversando com o Fabrício, aí no PAB, eles estão vendo esse momento de pandemia, quando os eventos estão sendo cortados, ele está coordenando ações para que se possa trabalhar diversos tipos de comercialização, né? Então, vai ser o próprio PAB Nacional está direcionando a ação para que a gente supere esse momento, porque está se observando que os eventos deste ano não terão bons resultados se acontecerem em virtude da pandemia. Sim. E da recuperação pós-pandemia. Então, preocupado com isso, o PAB, junto com todas as coordenações, estão pensando ações e atividade para que nós recuperemos esse status de atividade e possa ter, se pensar em 2021 bem mais promissor, bem mais com resultado. Mas, para isso, tem que contar com o artesão e com todas as ações. E o governo do Maranhão está embasado nisso, está trabalhando para isso, que o artesão supere esse momento difícil, mas que já esteja produzindo, pensando, aproveitando esse momento para melhorar o seu produto, fazer uma análise do que ele está produzindo. E nós estamos ali no CEPRAMA, oferecendo essa curadoria, estamos trabalhando direto, o governo ainda há pouco está acabando já a distribuição de cestas básicas para os artesãos. Legal. Aqui de São Luís. Legal. Está passando para Ribamar e Raposa, todos com base no PAB, né? Quem é cadastrado como artesão. Então, assim, a nossa preocupação ela é latente, é significante, e nós estamos tendo a parceria do artesão. Ele está consciente de que precisa colaborar e está participando. E Carla? Eu falo muito, né? A gente adora. Está maravilhoso. Aproveitar a gente sabe que o artesanato ele tem diversas dimensões, seja ela histórica, ambiental, cultural. Então, muitas vezes ele é um auxílio, né? Ele é um gancho para a gente ajudar a melhorar a economia do local. Correto. Além disso, como ele carrega características regionais, características culturais, de raiz, a gente sabe que fortalece também a identidade popular local. Quando você investe nisso, você investe também numa sociedade mais forte, mais convicta de quem é, né? O artesanato ele vinha a ser o resultado disso, como tu falou. E tu falou também sobre trabalhar o artesanato como fonte de renda para essas pessoas, né? O que é muito importante para esses locais que vocês visitaram.
até ressignificando, e isso tudo é muito importante. E como a gente está no momento de crise agora, né, devido à pandemia, eu queria só que tu explicasse um pouquinho mais para a gente, mas dessa vez na tua visão, como Carlos Martins, qual a tua visão agora desse cenário, a tua perspectiva de futuro, vendo o artesanato Sim. né, na economia local, mas nesse cenário atual? Bom, o cenário atual ele está complexo para todas as atividades, né? Isso aí tá bem óbvio, né? Porque a grande dificuldade é o escoamento de qualquer produção, seja ela artesanal, seja ela de qualquer área. Nós estamos vivendo um momento que é muito mais de preparação, né? De superação de problemas, por isso o governo fica sensível com essa história de procurar de fazer ajustes de renda. A própria secretaria lançou 4 editais, 5 editais, visando dar uma ajuda para superar esse momento. Mas a nossa perspectiva é que, avançando com essa pandemia, ao término, a gente volte com uma atividade bem mais coesa, bem mais certa do cenário que vai acontecer. Eu explico nesse sentido aqui. Nós estamos trabalhando, por exemplo, querendo a lojinha virtual do nosso CEPRAMA, né, do artesanato, para que a gente comece a ter renda a partir desse momento e passe a ser um instrumento futuro para o artesanato do Maranhão, para ganhar mercado nacional. Nós temos projetos do nosso artesanato ter ganhar mercado não só com o CEPRAMA, mas o mercado no geral, para que ele venda através da comercialização online. É uma tendência de mercado hoje, talvez até pela pandemia. O próprio PAC tem discutido isso, né, da criação de lojas online, nem para superar esse momento, né, e o Maranhão já tem a sua lojinha online, está trabalhando ali pelo CEPRAM, e isso a gente quer avançar para que saia de um prédio, mas para o Maranhão como um todo. Né? Então, a saída para esse momento são as vendas online. Né? No que se fala em termos de ajuda momentânea, a gente já colocou o edital, mas as perspectivas nossas é que esse trabalho avance em termos de mercado nas vendas online e a gente possa ter um retorno melhor, ser uma nova forma e uma forma mais atual e que tem dado bom resultado, que é vender através da internet, que o mundo inteiro já faz isso. E nós não fazemos uso disso normalmente, da comercialização online. Nós estamos trabalhando com isso, a nossa equipe está trabalhando nessa loja e cada dia eu acho que vocês que acompanham a CETU está vendo aí nas divulgadas os nossos artesãos, a produção deles, e isso é um convite para as pessoas acessarem o site lá do CEPRAMA e lá ver que é possível adquirir peças, a gente está se organizando. Claro que tem que avançar mais, claro que a gente precisa encontrar um mecanismo adequado para que se possa ter sucesso nessa venda. Tudo ainda é incipiente. É um processo. Mas nós temos avançado, o Maranhão tem dado resultados fantásticos pelo trabalho das redes sociais, pela mídia, e tem alcançado muito sucesso por isso. Então, esse é um caminho que nós estamos seguindo, estamos trilhando, já que a pandemia está nos forçando a isso, e que é um caminho que eu acho que não tem volta. Nós vamos trabalhar muito mais no mercado online, né? Sem esquecer o nosso espaço físico, mas contando que o turista chegue aqui, a população também passe a valorizar o que é da terra,
Aí eu volto para que o Adriano falou, a Praia Grande é um mercado fantástico, maravilhoso, mas há os comerciantes que descarregam mercadorias lá na Praia Grande, e nós temos como pedir, a comercialização é livre. Porém, o nosso produto, ele está ali no Sertão e está na Praia Grande também, junto, competindo com esse, com os outros mercados. Mas a gente avança no sentido de que, se eu melhoro o meu produto, se eu tenho qualidade nele, se eu tenho preço, né? Se eu tenho qualidade artística, originalidade, cultura, se eu expresso o que realmente o turista gosta de ver no nosso estado, eu vou competir e vou ganhar. Eu vou ganhar um espaço e as pessoas colocarão em suas lojas o que realmente que tem melhor no Maranhão. Então, as perspectivas que eu tenho, eu sou otimista nesse aspecto. O momento é um momento complicado, para vendas físicas, mas a saída tem sido através da comercialização online e estão trabalhando. A própria Setur já fez cursos lá no CIPRAM, oferece cursos de treinamento para trabalhar com mídias sociais. Agora mesmo estamos organizando cursos à distância para alcançar o nosso artesão lá nos municípios que não podem estar aqui ou que não vão aos cursos presenciais, para que eles possam trabalhar com a eventização. E aí inclui a venda online, inclui uma série de orientações de precificação, de qualidade e de demanda que a gente tem, de oferta que a gente tem, né? Qualificar a nossa oferta. Então, assim, aí eu sou otimista. E se eu contar com mais pessoas trabalhando nessa linha, o meu agente de viagem, ele não venda, ele vende o sonho completo, ele vende o passeio e tudo, mas, vamos comprar o artesanato que vai te levar como lembrança. Então, a gente depende muito do agente de viagem, do guia, do hotel, de todos os setores, para que eles também divulguem o nosso artesanato, incluam o CEPRAMA na oferta que eles fazem para o artesão, para o turista que vem para cá. E aí, com certeza, nós vamos ter uma atividade vencedora e realmente representativa do turismo do Maranhão. Legal. Carlos, eu vou só fazer o seguinte, o áudio está dando muito eco aqui, eu vou sair aqui rapidinho, vou te tirar da live e vou te chamar de novo para ver se melhora. Pra gente começar. Ok, eu já baixei tudo aqui. Rapidinho. Ok. Vou sair aqui e vou te chamar já. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, deixa eu chamar o Carlos de novo aqui. Pronto. Que aí, para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho aqui o áudio, que estava dando muito eco, as pessoas estavam falando. Nossos amigos aqui comentando que estava dando um pouquinho de eco aqui na transmissão. Eu estou chamando ele novamente aqui. Ok, ok. Opa, acho que agora deu uma melhor. Ok, eu baixei aqui mais ainda. Meu amigo, eu fiquei assim, muito curioso agora quando falaste do projeto da venda online, né? Conversou, quando nós estivemos lá no CEPRAMA, foi justamente dessa dificuldade do artesão de fazer a comercialização, né? Então, eles são artistas, né? Então, eles têm o dom de criar, né? De inovar, de pegar um pedaço de madeira e transformar numa arte, né? Resumindo, né? E a gente justamente percebeu essa dificuldade de comercialização quando a gente começou com a loja. A Thaís comentou que a gente foi nos artesãos, selecionou, conheceu a estrutura, viu como é que era o trabalho dele, ajudou, né, de alguma forma a organizar um pouquinho a atividade dele. O Sebrae também faz um trabalho muito bacana, né, Carlos? Com isso, a Sâmia do Sebrae, que é nossa amiga aí, a gente grande parceira com a Sâmia. E aí o Sebrae está fazendo esse trabalho também de capacitação junto com vocês, no caso, né? Já tendo essa forma. E assim, essa questão da venda online, eu acho que vai ser
uma oportunidade muito grande deles de entenderem esse mundo e também tentarem se encaixar dentro dessa nova realidade, né? E aproveitando esse teu gancho, queria também dar um apelo aqui para os nossos amigos de agência, de operadores que estão ouvindo a gente. Os próprios maranhenses curiosos que estão aqui, os guias de turismo, tem guias aqui, o José está aqui, o Léo da Raposa está aqui também. Então, assim, a gente tem muita gente aqui da nossa área, o André, fazer esse apelo para o CEPRAMA, né, Carlos? Como você falou, né? O CEPRAMA é o berço dos artesãos do Maranhão hoje ali, né? Você tem um pouco de cada artesanato do Maranhão ali representado e os artesãos estão ali para comercializar, né? Então eu queria aproveitar esse gancho que tu falaste da gente enquanto agência de turismo, enquanto empresa de artesanato, os nossos guias, parceiros, quem faz parte da atividade, para também contribuir e quando tudo isso retomar, a gente encaixa o CEPRAMA dentro da rota. A gente na GECOS tem um roteiro que a gente faz compra no CEPRAMA. Justamente quando a gente percebeu essa diferença, quando a gente está ali na Rua Portugal, nos artesãos ali, nas lojas, né, de artesanato, que tem essa grande variedade, né, de artesanato do que é de fora e do que é daqui. Às vezes tem mais artesanato de fora do que do próprio Maranhão, né? E aí eu comecei a pesquisar, aí o que tu falaste, né? Chega um caminhão de fora, para lá na rua, e descarrega, enche as lojas, né? Vem caminhão do Pernambuco, né? Com artesanato para cá, né, pai? Então, assim, isso é bacana que tu reforçaste isso, Carlos, e também um apelo para os próprios comerciantes de artesanato, né? Quem tem loja de artesanato, para a gente ter essa visão que tu está colocando aqui, da diversidade que o artesanato do Maranhão tem, enquanto a gente, enquanto empresário, enquanto lojista, a gente pode contribuir com isso, né? E isso perpassa também pela valorização, né? Quando a própria loja, o comerciante que está no centro histórico e está oferecendo um produto que não é regional, ele acaba enfraquecendo o nosso artesanato como um produto cultural também, como algo que representa a nossa identidade. E aí, aproveitando o apelo, vou reforçar o apelo também, eu costumo sempre dizer que eu não posso chegar para o turista e dizer que isso é muito lindo, isso é muito bom, se eu mesmo não acho, se eu não valorizo. Então, quando eu estou lá, eu preciso valorizar a minha sociedade, a minha cultura, e aí para também valorizar o meu artesanato. Então, quando eu valorizo, aí sim o turista consegue perceber a importância daquilo para mim. Então, a gente que está caminhando para isso, nós estamos buscando isso. As outras agências também, por favor, valorizar mais o artesanato, passar no CEPRAMA. Lá eles têm a oportunidade, aqui a gente vende, mas muitos turistas acabam, quando a gente conta a história, eles acabam curiosos para saber quem é esse artesão, onde é que eu encontro, mas tem um ateliê. E aí eu sempre, referência, CEPRAMA, passa lá no CEPRAMA, você pode falar diretamente com a rendeira, você pode falar diretamente com o artesão que fez esse brinquedo, que fez essa cerâmica, e a gente vai encaminhando. Então, dá a passadinha eu quero só que vai desenvolver, né? A gente precisa que o o que tu colocas, né? O que tu colocas, ele vai de encontro ao conceito principal da base do artesanato, base conceitual do artesanato brasileiro. O artesanato ele tem que ter uma identidade cultural. É isso. Se não tiver uma identidade cultural, meu irmão, eu não posso considerar isto um artesanato. Ele tem que ter a ver com a população. Aí, se a gente não busca conhecer aquilo que representa, quando você chegar, entregar um boizinho para um turista, só entregar, isso aqui representa o Maranhão, ele vai chegar, ele vai botar fora depois. Porque aquele não tem uma significação para ele se você não explicar o sentido, o amor que isso representa o Maranhão. Se eu comprar exatamente, tem que ter a ver com a história, com a cultura. Um azulejo, ele não é só um azulejo, ele é a nossa identidade, é a nossa história, é a nossa gente.
Se você dá um azulejo por dar, eu posso comprar um azulejo em qualquer lugar do mundo. Mas se eu não disser para ele que aquele azulejo representa a história do Maranhão, representa a luta dos escravos para colocar ali naqueles casarões, Sim. e se eu não tiver um enredo, não tiver toda uma história, aquela lembrança vai ser apenas algo que depois ele vai esquecer e não vai passar adiante. Então, cabe a nós, guias, nós, agentes de viagem, nós que trabalhamos no turismo, nós que somos realmente engajados na atividade, nós temos que mudar essa realidade. Eu não posso dizer que trabalho no turismo, não posso dizer que gosto do artesanato e não conhecer nada do que eu estou falando, só dizer que eu sou agente e eu não conheço o meu estado. Se eu chegar e disser, se alguém chegar para mim, Carlos, vamos ali, o que significa aqui esse boizinho ou essa mandala que este artesão fez. Olha, isso aqui tem uma técnica, é a técnica da corda. Se eu não souber explicar, então eu não vou vender nada, eu não vou conseguir nada. Ele vai levar, não vai... tá bom, bonitinho, comprou, achou barato, levou e depois esqueceu. Mas se você realmente conversar, explicar, colocar um valor agregado ao que tu está comercializando, sim, ele vai repassar essa história e vai lembrar, daqui a tanto tempo, quando chegar uma visita na casa dele, o que é aquilo ali, rapaz? Aquilo ali é uma mandala que só tem no Maranhão. Eu fiz uma viagem fantástica, comprei essa mandala. É uma história bacana, eles fazem isso vem do tempo da escravidão. Quer dizer, a gente é aquilo que diz, tem que ter paixão com o que se faz, senão nós não vamos para frente. E é o que está acontecendo. Se o guia, o agente ou o próprio turista vai ali à loja e ele compra qualquer coisa e o outro só quer vender, ele compra qualquer coisa. É verdade. Né? Ele não, se você não coloca até paixão na venda, você não consegue avançar. Né? Então, é questão de inteligência. Sim. Isso, para mim, é questão de inteligência. Né? Fora o amor pelo Estado. Mais apaixonado a gente vai ficando, né? A gente mesmo vai criando vínculo que é o nosso. E o artesanato é uma atividade que ele se baseia em tradição. E aí ele vai passando, né, de pessoa para pessoa daquele local. Então, todo artesanato, como a Glaucia chegou até a comentar aqui, todo artesanato ele tem uma história própria. Se eu pego aquela cerâmica, eu venho desde a história do antecessor daquele artesão até aquele produto ali. Se eu conheço, eu acabo não só gostando, mas como conseguindo passar isso para o turista. Exato. E aí causa um encantamento, né? Então ele leva aquele objeto não só mais como uma caneca, aquilo ali não é só mais um porta-caneta, tem toda uma história, um significado para Tem toda uma história atrás. Eu queria dar um exemplo que eu digo que é um exemplo clássico. A cerâmica de Itamatatiua. Exato. Olha, aquela coisa ali, aqueles utilitários que eles fazem em Itamatatiua, ele não é um simples utilitário. Além de ser peça para colecionador, é isso. Além de ser uma peça para colecionador, ele tem toda uma história. Se você começa a contar a história de Santa Teresa d'Ávila, a história de que as mulheres carregam o nome de Jesus, que todo mundo é de Jesus lá em Itamatatiua, ele tem tanta história envolvida, sim, que vem desde a escravatura. Meu irmão, aquilo ali é fantástico. Aí você vai para Rosário, tem outro tipo de cerâmica, mas exato, se tu vende um jarro, e diz, isso aqui é um jarro típico do Maranhão. Não, isso aqui é um jarro feito lá em Rosário. Rosário é um polo de cerâmica tradicional. Você tem que ter o envolvimento com aquele que está vendendo. Artesanato não é um artigo de luxo ou então um artigo que você compra e vende. Você está vendendo história, você está vendendo cultura, você está vendendo a sua identidade. Então, a gente tem essa preocupação, que o artesão se aproprie do seu trabalho, saiba do valor e ele também interaja com quem esteja comprando
para que ele possa realmente ir melhorando, ir divulgando e comercializando. Lá, por exemplo, quando eu fui fazer um trabalho com os indígenas, estamos começando um trabalho. Legal. Eu fui a Grajaú e agradeço aí ao Tama, que é um grande parceiro, e nós, num dia, nós cadastramos 110 indígenas. Nossa. Índio vive de artesanato, minha gente. E é lindo. Índio não vive só de pesca e nem de agricultura, até porque são atividades sazonais. Sim. Exatamente. Né? Quem faz o artesanato, hoje, os homens estão fazendo pulseiras e cordões belíssimos de miçanga, e eu aproveito para dizer que miçanga é um produto sintético e que só quem pode fazer, só é artesanato quem faz, são os indígenas e o grupo folclórico do Bumameu-Boi. Esse negócio de botar uma miçanga e fazer uma pulseirinha, isso não é artesanato, é trabalho manual. E o trabalho dos indígenas é fantástico. E nós estamos nos apropriando dessa atividade, desse trabalho, vamos levar fora, Brasil afora, em próximas feiras, esse trabalho. Eles estão super empolgados. Agora mesmo, no edital, participou uma índia, a Cíntia Guajajara, que é da aldeia lá em Araribóia, uma área que foi conflitada, e eles estão participando e estão fazendo 80 peças de pulseiras, cada uma mais bela do que a outra. Lá em Grajaú, a terra dos Guajajaras, tem uma índia de Morro Branco que está fazendo peças que representam a aldeia. Então, assim, nós estamos num caminho legal. Aí tu pode dizer, cara, então realmente está apaixonado. Não, eu estou empolgado com o trabalho. Eu acho que a oportunidade de ser útil. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, além de saber que a gente pode fazer a diferença no nosso estado, né? No estado e na vida das pessoas, né, Carlos? E na vida das pessoas, exatamente. O olhar o carinho que eles devem ter o olhar dos indígenas, vocês que lidam com artesanato, para trabalhar isso com eles. Né? É isso. A gente tem feito uma curadoria com nós artesãos do Seprão, e os que vão lá, a gente nunca chega e diz o teu trabalho é ruim. Não. Nós damos incentivo para melhorar, para cuidar. Às vezes vai gente trabalhando fazendo trabalhos manuais, e a gente diz, olha, isso aqui não é artesanato, mas tu pode mudar de trabalho manual para artesanato, se você utilizar matéria-prima de origem natural do Maranhão, se você procurar evitar alguns tipos de materiais sintéticos. Aí a gente vai explicando e procurando. A primeira pergunta que se faz, o que esse teu trabalho representa? Aí, pela resposta dele, a gente percebe se tem identidade cultural, se não tem. E aí nós vamos conversando, trabalhando. Eu acho que tem rendido coisas boas. Eu acho que a gente vai avançar mais ainda. A pandemia é um tempo para a gente se preparar melhor. A gente está refletindo muito sobre o nosso papel, o nosso trabalho, onde se pode avançar. O secretário Catulé, eu bato muito, falando muito no nome dele, porque ele tem sido um parceiro que incentiva, que cobra mesmo, e ele quer o artesanato na linha de frente do turismo, e a responsabilidade é grande. Então, ele está ali cobrando, Carlos, eu quero o edital, e aí a gente está junto. Estamos fazendo tudo online, porque estamos isolados, né? Cumprindo o isolamento, que tem que ser cumprido. Aproveito para dizer, fique em casa mesmo, que esse é o único caminho que a gente tem para trilhar, mas estamos trabalhando, não estamos parados, estamos trabalhando para que a atividade cresça, e quando tudo passar, nós vamos estar bem mais fortes, bem mais preparados, porque nós estamos analisando, trabalhando, enquanto as equipes de saúde estão correndo, cuidando para salvar vidas, nós estamos também nos preparando para que, após pandemia, seja menos dolorosa, menos complicada, porque a gente sabe que não vai ser tão fácil assim. Mas a gente tem que estar preparado. Carlos, perfeito. Carlos, eu queria aproveitar, né, a tua fala para parabenizar o trabalho de vocês,
Eu vi que o Júnior entrou aí. A gente nessa lida com o artesanato, essa busca, eu entrei em contato pessoalmente com ele, vi o empenho lá no CEPRAMA, pude falar diretamente com todos os artesãos, então foi muito enriquecedor e é gratificante a gente ver que não é uma luta só nossa, que tem mais gente Opa! engajada Engajado. e que é uma luta que vale a pena. Então eu quero parabenizar a ti, sei da importância do teu trabalho, já percebi o quanto que tu tem de empenho e de paixão aí pelo artesanato, e eu acho que realmente está andando pelo caminho certo. Quando a gente tem pessoas que conseguem perceber o valor que isso tem, não só para o artesão, mas para a sociedade como um todo, a gente sabe que está valendo a pena. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês. Que vocês Parabéns. continuem caminhando aí, que pós-pandemia a gente tenha outras formas de trabalho, se for necessário, É para isso. que a gente não perca esse foco. Eu queria aproveitar e dedicar os parabéns para a minha equipe, né? Para o Domingos Júnior, para a Glória, a minha parceira querida, a Cristina, Legal. a Thaís, a Laís, que cuida da comunicação, que está cuidando na nossa lojinha, a Mara, aos funcionários dos mais antigos, né? Porque lá tem uma turma de antiguidade bacana, que são funcionários efetivos bem, mas que são dedicados. O que se percebe é amor naquilo que faz. E a gente só se empolga porque encontra amor, e principalmente dos nossos artesãos. Nós conseguimos ultrapassar a barreira de qualquer desconfiança que se possa ter, de qualquer resistência, porque se sabe que os setores acabam tendo resistência, e nós ultrapassamos isso, né? Porque só se avança se todos os setores estiverem coadunados com o mesmo objetivo. Eu posso aqui dizer que no artesanato estamos marchando juntos, coesos. Aí eu tenho a Federação Dona Iraci, que trabalha conosco em parceria, o pessoal da Amaraste, que é uma associação que está lá no CEPRAMA, está sempre conversando, sempre pedindo orientação. A Simone da Assari, lá em Imperatriz, trabalhando conosco, porque trabalhar associado é também uma grande saída. Nós estamos agregando valores com esses associados, porque a associação é quem chega mais junto do artesão. Se a associação não tiver uma interação, não tiver uma atividade mais próxima do artesão, nosso trabalho vai por água abaixo. Então, o que nós estamos fazendo? Trabalhando juntos com todas as associações, com todos os grupos, e buscando essas alternativas, essas saídas. Estamos trabalhando sempre com edital, com toda a transparência possível, para que não haja protecionismo, para que não haja dificuldade de comunicação, porque essa é a ordem do governo, essa é a ordem de trabalho, e avançar é preciso, né? E o turismo exige isso. O nosso projeto na Setur é grande e não está parado, não. Está só se ajustando e aproveitando, fazendo do momento que poderia ser triste, nós estamos fazendo, tirando dele a oportunidade, que isso é a vida. Dos erros, da dificuldade, a gente tira a oportunidade. Quem é sábio faz isso. Perfeito. Carlos, queria te agradecer demais pela conversa. Assim, que o nosso tempo já está estourando aqui no Instagram, né? De 1 hora. Mas a gente tem assunto, acho que para passar umas 2 lives aqui, ou 3 lives conversando. Queria te agradecer demais. Olha que eu disse que eu gosto da produção, né? Não gosto de falar. Te agradecer demais por ter aceitado o convite. Você é um amigo querido e fico muito feliz de estar batendo esse papo com você aqui e você expondo para todo mundo que está ouvindo a gente aqui o quanto é importante esse trabalho do artesanato aqui do Maranhão e o quanto vocês estão desempenhando com tanto engajamento, com tanta paixão, né, com tanto amor. Obrigado de coração. A gente, inclusive, vai ter outras lives aqui para falar do artesanato, segunda-feira. Eu estou sabendo, já segunda-feira às 16 horas. Isso, a gente vai ter uma live aí com a Entre Amigos Gourmet, né? Carlos, obrigado de coração, tá? Eu só queria fechar a minha fala lembrando como comecei. A fala da Secretaria de Turismo é: a melhor lembrança de uma viagem feliz é o artesanato.
Perfeito. Então, vamos botar isso na cabeça e vamos fazer isso uma verdade.